Olá, caros alunos! Boa noite! Espero que vocês estejam bem. Aqui em Paranavaí hoje, agora 19 horas e 42 minutos. Houve um atraso aí, né? Estamos aqui, falei com vocês na segunda-feira, mas ainda que está bastante frio, bastante chuvoso. Deu um pouquinho de trabalho para a gente chegar aqui nessa noite. Para quem é aí da região Nordeste não sabe o que é frio, né? Mas para quem é aqui do Sul sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, como eu coloquei na última aula para vocês, hoje seria um podcast, né? Com o tema a atuação do assistente social e do psicólogo no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E para brilhantar essa noite, eu trouxe aqui umas feras, né, que trabalham aí nessa área, são meus companheiros, né, trabalham numa instituição sem fins lucrativos, e eles toparam falar um pouquinho aqui do nosso serviço, né, enquanto técnicos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, eu tenho aqui à minha frente a Cristiane, a assistente social. A Cris, ela já tem algum tempo aí nessa caminhada. Ela é uma pessoa qual eu admiro e tenho muita consideração, porque antes de eu vir a Paranavaí, eu não a conhecia. Mas eu sempre ouvi falar muito bem, por isso do convite, tá, gente? Porque eu sou bem seletiva. Ao lado dela, nós temos aqui o Gustavo, psicólogo, né, Gustavo? Uhum. Ao lado do Gustavo tem a Bruna, também psicóloga, né? Também técnica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. E ao meu lado aqui, a Mariana, ela que foi minha companheira aí de pós-graduação, né? Então, a gente se conhece também já há algum tempo. Então, gente, esse é o time que eu escolhi para falar conosco essa noite. E diferente de tudo que a gente já fez com vocês, né? Geralmente é vocês quem fazem os questionamentos, né? Fazem as perguntas. Hoje vai ser eu que vai fazer as perguntas para eles, tá? Por que a gente escolheu esse tema? Porque o serviço de convivência dentre um dos vários serviços, né? Das várias, como que eu posso dizer assim, vários ambientes de trabalho que um assistente social pode estar aí atuando, né? Então, ele é um serviço oferecido em todos os municípios, né, do Brasil. Vocês podem estar já identificando aí se na cidade de vocês tem ou não tem, mas conforme a gente for conversando aqui, vocês vão entender e vão identificar onde funciona isso no município de vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta eu começo assim, nada mais, nada menos, né? O que é o serviço de convivência? Alguém pode responder? Ele é um conjunto, ele integra, né, um conjunto de ações dentro do Sistema Único de Assistência Social, tão conhecido, SUAS, né? Ele é trabalhado por meio de percursos, por grupos também, divididos por faixa etária. No nosso caso, aqui em Paranavaí, nós temos os CRAS, que trabalham com grupos de idosos, alguns que trabalham com crianças e adolescentes. A instituição em que eu atuo, né, em que nós atuamos, trabalha com crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos. Então, hoje nós temos lá 4 grupos no período da manhã, e esses grupos são divididos por faixa etária. Então, nós temos a faixa etária de 6, de 9 anos, né, de 10 a 12. E nos CRAS, nos equipamentos públicos aqui, nós temos, eu acho que o que mais cabe aqui, de repente, colocar, que é diferente do que vocês, de repente, vão encontrar na cidade de vocês, que funciona bem aqui, é o grupo de idosos, que é um serviço diferente e que aqui em Paranavaí também deu muito certo, né? E acontece no equipamento público. Querem colocar alguma coisa? Acho que vale a pena ressaltar também que o serviço de convivência ele é muito dinâmico. Então, tem lugares, por exemplo, no CRAS, que o serviço de convivência ele pode durar apenas 1 hora, uma vez na semana, a frequência pode variar muito. Então, vai depender muito da instituição, da entidade que está fornecendo o serviço e também das necessidades da realidade do território que o serviço está inserido.
A questão do direito de convívio, então é a convivência familiar, comunitária, social, né? E lá também as crianças, no nosso caso, né, as crianças e adolescentes, eles trabalham diariamente temas voltados para a cidadania. Então acho que é muito importante colocar. Muitas pessoas acham que é o contraturno escolar, não é, né? Ele não é da educação, ele é da política de assistência social, então é totalmente diferente do que muitos acreditam. Ah, é da educação. O que é serviço de convivência? Então eu costumo sempre colocar para as nossas famílias que ele... dentro da política de assistência social, é como se fosse o posto de saúde, né, as unidades básicas de saúde. No caso, os CRAS, é a porta de entrada da política de assistência social, então ele tem que ser trabalhado em conjunto com as famílias que são acompanhadas pelo PAEF ou pelo PAEF, que no caso são os CRAS e os CREAS que desenvolvem esse serviço, né? E no nosso caso, o serviço de convivência, ele está dentro de uma entidade conveniada ao município de Paranavaí. Então, é por isso que ele não é realizado no CRAS, mas nós somos uma instituição conveniada. Acho que é interessante colocar isso também. Quer apontar alguma coisa? Não. Então, vale lembrar também, gente, que como o nome já nos remete, é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Então, assim, nós trabalhamos com um público o qual os vínculos estão fragilizados, né? E aí a gente vai trabalhar para que esse vínculo não se rompa, né? Por isso que é um serviço que é ofertado, que a gente podemos dizer da básica, né? Da proteção social básica. Social básica, exatamente. Então, assim, é porque o vínculo ainda não foi rompido, ele está fragilizado. Então, a gente vai trabalhar para que esses vínculos não venham se romper de vez. E como o nome também remete, ele é um serviço, ele é contínuo, né? Isso. O serviço de convivência, como eu atuo já mais ou menos nessa área desde 2006, o serviço de convivência, ele veio da necessidade de vários programas e projetos que antecedeu para que gerasse esse serviço, né? O serviço de convivência, ele vem desde lá, da época em que os centros de educação infantil eram creche, né? Então, vinha um recurso para os municípios, aí o município repassava para as creches, que era para manter aquelas crianças lá, e para o pai e a mãe trabalhar, né? Era essa a visão, não tinha uma visão de educação. Aí, quando rompeu, quando as creches passou a ser centro de educação infantil, aí o governo, por si só, lançou vários projetos e programas. Aí foi o SAC, PAC, aí veio o ProJovem, né? Aí até que se chegou ao serviço. Por que o serviço? O PET, daí integrou tudo no serviço de convivência. Porque o PET era Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o SAC era alguma coisa que eu não lembro agora, que faz muitos anos. E todos eles eram projetos e programas. Projetos e programas, diferente de um serviço, ele tem começo, meio e fim, né? Já o serviço de convivência, ele é contínuo, né? Então, vale ressaltar isso porque é de suma importância. Por que serviço? Porque serviço é uma coisa contínua, que não tem começo, meio e nem fim. Nós costumamos dizer que nós trabalhamos em caráter preventivo e proativo, né? Então, nós temos que prevenir aquelas situações de vulnerabilidades as ocorrências de vulnerabilidades que a família apresenta. Essa questão do continuado igual no nosso caso, nós atendemos de 6 a 15 anos. Então, às vezes, a criança entra com 6 anos e vai até os 15. Porque quando a família busca o serviço, nós temos que identificar as situações de vulnerabilidades, né? E aí, ali, a equipe vai trabalhar para fazer, sendo uma forma bem clara para entender, para fazer com que aquela situação seja resolvida e para que não agrave a situação apresentada, a situação de vulnerabilidade apresentada. Mas muitas vezes se consegue se resolver ou consegue contribuir para que se resolva, porque nem sempre a gente vai conseguir resolver 100% das questões que nos aparecem, né? E tentando amenizar alguma situação, né, a gente consegue contribuir com aquilo e aparece uma outra situação de vulnerabilidade que também precisa ser trabalhada com essa família, com a criança e adolescente. Quando a gente diz família, é porque no serviço de convivência nós não trabalhamos só com a criança, só com o adolescente ou só com o idoso. Nós também precisamos trabalhar
em conjunto com a família. Então, no decorrer da prestação desse serviço, são realizados encontros, né, com os responsáveis familiares, né, onde nós também mostramos para eles ou trabalhamos paralelo aos temas que as educadoras sociais trabalham com eles no dia a dia. Então, pessoal, basicamente, né, é esse o serviço, né, que ele é um serviço contínuo, como eu coloquei, e todo lugar, né, quando o serviço de convivência iniciou, precisava-se apenas de um técnico de referência para dar início. E lá em 2014, quando teve o marco regulatório, né, aí passou a exigir a equipe técnica. Por isso que os nossos convidados são aqui assistentes sociais e psicólogos, porque eles fazem parte dessa equipe, né, que compõe o serviço. E foi um grande desafio, né? Um grande desafio. E nesse desafio, a gente não sabia entender, enquanto profissional, qual era o papel do assistente social, qual era o papel do psicólogo, né? E a minha pergunta é a seguinte: vocês psicólogos, Gustavo e Bruna, na vida acadêmica de vocês têm lá a teoria e a prática, né, de atendimento clínico. Você vai tratar, né, uma pessoa, né, que está com algum problema, E aí vocês, né, caíram aí num serviço diferenciado, que logo de cara acho que já falaram para vocês assim, não pode atendimento clínico. E olha que o assistente social para cobrar isso é excelente, né, Mariana? E aí, assim, como foi para vocês essa mudança? Porque vocês vêm colocando aí, vocês vêm numa formação clínica, né? Nossa, nós vamos fazer atendimento clínico. E, de repente, claro que a gente sabe que o psicólogo, ele tem toda uma formação de dinâmica, né? É um profissional que sabe falar, sabe se expressar bem. Como foi para vocês entrar nesse serviço, compor uma equipe, né? No caso de vocês, já estava pronta alguma equipe, né? Vocês já estavam aí só agregando mais aí conhecimento para essa equipe. Vocês podem falar um pouquinho? Ok, Bru. Posso? Então, Fábio, de início, às vezes acaba sendo um pouco difícil adaptar o conhecimento clínico à realidade da assistência social, até porque, às vezes, falta na formação do psicólogo esse conhecimento mais voltado para esse tipo de contexto. Mas é algo que, com a prática, a gente consegue ir adaptando aos poucos. Então, por exemplo, se a gente parar para analisar, dentro do serviço de convivência, a gente não deixa de lidar com situações que a gente também vê dentro da clínica. Então, às vezes, alguma situação de conflito entre, no nosso caso, por exemplo, dentro da entidade, a situação de conflito entre alguma criança durante uma atividade, ou alguma dificuldade dentro da própria família, seja dos filhos com os pais, os próprios conviventes também. Então, o conhecimento clínico, ele agrega tanto para acolher quanto para orientar as crianças, as famílias, dentro das demandas que elas apresentam. No serviço de convivência, a gente vê a importância de se olhar individualmente, na subjetividade de cada um. E em cada serviço a gente coloca um limite, assim como na clínica a gente não vai acabar trabalhando com a família, igual ocorre no serviço de convivência. Mas é muito diferente os dois serviços, realmente. Áreas muito diferentes, mas que ainda conseguem se complementar, se conversar. Sim. É que, assim, existe hoje, né, a piadinha, que todo assistente social tem o seu psicólogo, né? E todo psicólogo tem o seu assistente social. Mas digamos que é uma dupla que deu certo, né? Hoje, acho que é o mínimo de atuação do assistente social onde não tem um psicólogo junto. No hospital, fórum, né? Nas empresas, né? No recursos humanos, principalmente. Sempre tem aí esses dois profissionais. E falando agora com a Mariana, Mari, como que é dividir um ambiente de trabalho
né, com um profissional da mesma área, e ainda mais quando esse profissional é a Cristiane. Fala pra mim. Como eu nunca tinha feito parte do serviço de convivência, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Assistência Social, então era bem diferente. Quando eu entrei, eu estava um pouco perdida. Não que agora eu não esteja, mas a Cris me ajuda muito. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ela. Ela sempre sabe me conduzir a fazer o que eu não sei ainda, né? Porque como é muito recente, ela tá lá para me auxiliar. Então, para mim, é muito bom. E por ser colegas de trabalho, a gente tem um pensamento muito igual. Então, é muito bom. Vocês trocam experiências, figurinhas, né? É bom. Quando eu falo assim que eu não conhecia a Cris, mas que eu já admirava, é porque assim, todo o contexto da vida profissional dela, eu conhecia de ouvir falar, sabe? E aí eu falo assim, trabalhar com a Cris deve ser muito difícil, porque ela lê dia e noite, né? Então, lê e ela sabe bastante, né? Lê e ela sabe. E aí, assim, eu nunca esqueço, no dia que ela me mandou mensagem que ela queria tirar algumas dúvidas, que ela tinha assumido, né, um serviço de convivência, fortalecimento de vínculo. Eu me achei, né, a Cristiane perguntar para mim o que é. Porque, assim, ela já teve uma atuação dentro do município de Paranavaí que foi bastante destaque no meio da nossa classe, né? Aí, de repente, ela se deparou, tipo assim, ela saiu de uma instituição de longa permanência, tô lá no serviço de convivência. Cris, conta um pouquinho para nós dessa trajetória, dessa mudança enquanto profissional, o que te trouxe de bom, como se você conseguiu evoluir profissionalmente nesse serviço, né? Que você já está aí quase 5 anos. Quase, né? 5 anos. Então, assim, foi logo depois que eu assumi a Casa da Criança, você assumiu o serviço de convivência lá, né? Eu trabalhei por 8 anos. Na verdade, minha primeira atuação foi em uma instituição de longa permanência para idosos. Então, eu também entrei lá sem saber nada, mas assim, a gente tem que buscar conhecimento todos os dias, né? Fui buscar, fiquei nessa instituição durante 8 anos, trabalhando com idosos, aprendi muito lá, mas aí eu sentia falta de conhecer um pouquinho mais sobre a área da criança e adolescente, porque quando a gente está em uma determinada área, às vezes nem te sobra tempo para sair pesquisando sobre outras coisas, estudando sobre outros assuntos, outras áreas, outras demandas, né? E aí eu sentia muita falta de entender um pouco mais como funcionava a questão, a área os serviços envolvidos com criança e adolescente. Às vezes eu pensava assim, diante de uma dificuldade com o idoso, nossa, será que na criança e adolescente é dessa forma também? Porque eu quase não ouvia falar, e os meus contatos geralmente eram voltados para idosos, né? Em outras instituições de outras cidades, mas tudo com idosos também. E aí foi onde surgiu uma oportunidade. Eu pensei bem, eu defini metas para mim conseguir se desvincular daquela instituição. No meu ver, eu já tinha contribuído bastante dentro daquela instituição, com aquelas pessoas, e às vezes também é preciso a gente mudar o foco, né? E aí foi onde eu me preparei e fui buscar por outras oportunidades. E aí eu fiquei sabendo dessa vaga com criança e adolescente, não tinha experiência com serviço de convivência. A minha sorte, posso dizer assim, é que o serviço de convivência ele é tipificado. Então, ele está na tipificação dos serviços socioassistenciais, praticamente desenhado, né? Porém, existe muitos desafios, assim como acho que toda área, né, tem os seus desafios, o serviço de convivência também tem os seus desafios. Então, eu fui buscar, lá já tinha uma equipe que já atuava há algum tempo, que então foi onde também me ofereceram muitos aprendizados, nós trocamos muitos aprendizagens, né? Eles contribuíram muito com o meu crescimento profissional no serviço de convivência. Sei tudo? Não sei, porque eu acredito que a gente nunca sabe tudo nessa vida, né? E aí nós temos muitos desafios ainda que nos aparecem. Às vezes a gente chega a se questionar, né, enquanto equipe. Nossa, mas será que isso aqui é para o serviço? Mas será que isso está dentro do serviço? E às vezes até faz que nós vamos trocar figurinhas com outras instituições que também atuam no mesmo serviço, né? Com outros profissionais que já tiveram conhecimento, que já trabalharam nessa área também. E eu aprendo muito a cada dia, né? Os estudos em equipe também é muito bom, os nossos estudos de caso. O trabalho com a rede também é bom,
né? Embora eu sinto, às vezes, assim, alguma fragilidade ali, né? Às vezes a gente quer tentar resolver tudo sem poder, né? Sabendo que não vai ter perna para aquilo. Mas é muito gratificante ver os resultados, muito mesmo. E o serviço de convivência, ele é muito generalista, né? A gente encontra diversas situações, não é um público só, né? Com os mesmos problemas, digamos assim. Pessoal, só antes de continuar, eu queria dizer para vocês que a lista de presença já está aí, tá? Que vocês preencham todos com letra maiúscula, tá? Porque no último curso vocês colocaram as letras minúsculas, outra maiúscula, e aí foi onde deu aí um probleminha em questão da certificação, tá? Responda tudo com letra maiúscula para a gente agilizar aí o quanto antes, tá bom? E quando eu falo que o serviço de convivência é generalista, e você não consegue trabalhar com ele sem você entender o porquê que aquela família está ali, né? Diante da realidade de vocês, o primeiro contato com a família, vocês fazem junto, fazem individualizado, porque assim, o serviço de convivência, alunos, quando a gente fala prioritário e não prioritário, né, público prioritário e não prioritário, nós temos que fazer esse estudo. A família chega até nós pedindo, né, um atendimento para aquela família, e daí o assistente social vai atender, o psicólogo vai atender essa família, e daí a gente vai dizer, ele é prioridade, ele não é, né? Porque dentro do serviço de convivência, se vocês forem pesquisar lá, tem lá o que são prioridades, né? Eu não vou saber dizer tudo, mas vou dizer alguns. Questão de isolamento, violência, pessoas com necessidades especiais, em medida protetiva. As famílias que participam dos programas sociais, seja transferência de renda ou um outro programa. E daí, assim, logo de cara a gente não saberia, mas é através do estudo. Lembra que a última aula ainda falei para vocês, né? Que quando a gente vai atuar, a gente faz o PIA, né? Que é o Plano Individualizado de Atendimento, né? É da família inteira, mas ele é construído junto, né? E como vocês fazem isso? Existe um trabalho em conjunto para definir se essa família é prioridade, se ela não é? Cada um faz o seu? Como que é? Pode falar, Maria. A gente faz a entrevista social e a psicossocial, a psicológica. Entrevista social, entrevista psicológica, tudo junto. Então, tudo junto. O assistente social e psicólogo. Aí nós fazemos algumas perguntas sobre a família, para conhecer a família, para conhecer a situação deles, para conhecer a situação da criança, como que é o comportamento dela, se ela tem algumas restrições alimentares. O que é interessante colocar também é que, assim, a política de assistência social, ela é para quem dela necessitar. Então, muitas vezes a gente ouve assim, mas essa família não tem nenhuma situação prioritária, né? E aí, quando você vai fazer a entrevista, você acaba identificando. Às vezes, não é porque a família tem um carro bom, uma casa boa, que ela não tem nenhuma situação de vulnerabilidade. E se ela está ali à procura, ou o CRAS encaminhou, ou o CRES encaminhou, é porque tem sim uma situação que precisa ser trabalhada, né? Então é importante sempre colocar isso, eu acho que é um ponto forte do serviço de convivência, né? Acho que é o único serviço que abrange toda a população de uma maneira geral. Quando a gente fala todo mundo, gente, é todo mundo mesmo. Vamos supor, se a mulher de um médico, ela é violentada, ela tem direito de estar no serviço de convivência, né? Então, assim, é de várias as classes, digamos assim. Não é... Porque quando a gente fala em serviço de convivência, a área social, CRAS, instituição sem fins lucrativos, a sociedade visa que é para pobre, né? E o serviço de convivência, ele tem essa diferença. Ele não é só para pobre, ele é para a população que, de alguma maneira ou de outra, teve aí os seus direitos violados, ou teve, né, uma agressão muito forte. Que mais que eu posso colocar? Por meio do serviço, a gente trabalha as competências. Então, é o direito de ser, a convivência social, a questão da participação. Porque, às vezes, a família tem um poder aquisitivo bom, né? Porém, ela nem conhece o território que ela está inserida,
né? Então, é por isso que se trabalha a participação, a gente trabalha muito as questões do território, que tem naquele território, os serviços também dos outros equipamentos, através do serviço de convivência que nos possibilita, né, trabalhar em parceria também com outras políticas. Então, assim, às vezes nós podemos planejar lá um tema que vai falar sobre saúde, lá eu posso convidar um enfermeiro, e nós temos famílias que às vezes mora naquele território, mas nem conhece os equipamentos do seu próprio território, né? Às vezes buscam serviço fora. Então é importante colocar isso, as várias possibilidades que a gente encontra dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O serviço de convivência é basicamente uma articulação constante, né? Tanto das redes, dos equipamentos, tanto do território em que a gente participa. Então, é identificar, diagnosticar, de acordo com a entrevista que a gente faz inicial, igual a Mari falou, psicossocial, ver as características dessa família, como que é esse território, onde ela mora, e também já identificando, já tendo conhecimento prévio e conhecer sobre aquele território. Então a gente intervém tecnicamente nessa família e no conjunto, na convivência desses usuários. Bruna, aproveitando a sua fala, eu queria fazer uma pergunta para você e o Gustavo. A mesma pergunta que eu fiz para a Mari e a Cris. Como dividir o ambiente de trabalho com o mesmo profissional, né? No caso de vocês aí que, como eu falei, né, vocês têm uma visão diferenciada, né? Vem aí com uma bagagem da graduação diferenciada. E como vocês se dão com essa situação? Vocês dividem trabalho, vocês dividem, mas ao mesmo tempo um sabe o que o outro fez. No caso, vamos supor, eu, Fabiana, vou chegar lá, mas eu sou atendida pela Bruna. Mas se ela não estiver, você consegue acompanhar, você tem conhecimento do que ela está fazendo comigo, ou é individualizado? Pode ir, Bruna, depois eu vou. O nosso trabalho, a gente se comunica muito bem. E é até interessante na parte da psicologia que, além das áreas diferentes, tem as abordagens diferentes. Eu e o Gustavo, a gente somos de abordagens diferentes. Ele é da comportamental e eu sou da psicanálise. Então, apesar disso, a gente consegue conversar muito bem, a gente está sempre se atualizando, né? Sobre o que a gente está fazendo todos os dias, e é importante isso até como equipe. Então, é claro que tem conteúdos em que eu e o Gustavo, a gente não pode compartilhar, por exemplo, com a Cris e com a Mari, né? Por questão de sigilo, por ética, mas tudo aquilo que a gente pode compartilhar e agregar nas nossas intervenções, nas nossas atuações, a gente sempre está se comunicando sobre o que a gente faz, né, Gu? Sim, até porque às vezes a gente precisa sentar para discutir algum caso individual e saber qual que vai ser a melhor maneira da gente conduzir aquela situação. Então, às vezes, uma criança ela me procurou primeiro porque ela tem mais vínculo comigo. Às vezes pode acontecer de outra criança procurar primeiro a Bruna por causa do vínculo que já é mais forte com ela. Mas isso também não é um impedimento para nós dois sentarmos e discutirmos qual que vai ser a melhor tomada de decisão para a situação. Isso é importante, né? Se já chegaram, a pergunta agora para os quatro, em algum momento de dizer assim, não, isso aqui é atribuição do psicólogo, ou falar, não, isso aqui é atribuição do assistente social, e de repente aí dizer, não, isso é meu, não, isso é meu, e como que é no dia a dia, assim? A gente já conseguiu definir bem o que é do psicólogo e o que é do assistente social, mas de entrar em conflito, de não saber, de um achar que é função do outro, isso nunca aconteceu, assim, isso sempre foi bem claro, assim, a definição de cada profissional. Nós somos bem articulados. Porque assim, a gente enquanto equipe, né, eu fiz essa pergunta porque assim, em determinados momentos a gente se questiona, né? Mas será que isso é realmente da área social, né? Eu acho que nós nos questionamos mais isso. Tipo, será que essa demanda, às vezes vem algumas situações até da rede mesmo? Nossa, será que isso aqui cabe a nós mesmo, ao serviço mesmo? Será que nós estamos fazendo certo? Mas assim, entre nós quatro, eu acho que nunca teve essa dúvida, mas do serviço Porque a gente sempre senta para conversar, então a gente sempre sabe exatamente o que cada um pode ou não fazer. Então a gente tá sempre conversando, sempre na sexta-feira a gente tem aquela reuniãozinha de equipe, que a gente sempre acaba
entrando num consenso. Então, por isso que vocês falam que vocês são bem articulados, né? Sim. Porque é de suma importância isso que a Mari acabou de falar. Enquanto profissionais, a gente precisa parar, né? No começo, aqui no município de Paranavaí, pessoal, houve bastante resistência. Mas por que parar? A gente não pode parar um dia, porque a gente tem que ter atendimento. E aí entrou no consenso de uma vez por semana, né? Parar o serviço, sentar a equipe, discutir os problemas, né? Fazer o planejamento. Fazer o planejamento semanal, né? Da semana da seguinte. E isso traz, como a gente pode ver aqui no relato deles, o crescimento de um todo, né? Digamos assim, a equipe de vocês não fica um em cima, um lá embaixo, né? Todos vão subindo aí e ganhando conhecimento, né? Como a Cris falou, foi bem colocado. Nós não sabemos tudo. Nós estamos em constante mudança, né? E as leis mudam, tudo muda, né? E a gente, como eu sempre falo para vocês, ser assistente social é dizer assim, eu vou passar o resto da minha vida estudando. Por quê? As leis mudam constantemente. A nossa profissão, já cansei de falar, é generalista. Então, a gente precisa ter conhecimento básicos, né? De um todo. Eu sempre falo isso. E hoje o que nós estamos fazendo aqui é apenas um dos serviços que o assistente social, né, pode atuar aí, acaso vocês, vamos supor, passar num concurso ou, digamos assim, ir trabalhar numa instituição sem fins lucrativos, que é o caso de todos aqui. Tá? É só uma pincelada, né, do que é o serviço, porque se a gente for falar exatamente o que é o serviço que está na legislação, a gente fica até amanhã ou mais, né, falando. Se vocês quiserem, no site, se vocês só pesquisarem aí no Google perguntas e respostas sobre o serviço de convivência, é uma apostila enorme, se vocês quiserem ir a fundo, conhecer. E quando eu falei para vocês que vocês iam se identificar conforme a gente ia falando, como a Cris falou aqui, o serviço de convivência, ele trabalha o indivíduo do zero, eu falo do zero porque é desde o ventre, né, até 100 anos, até morrer, né? Então, além de ser um serviço, ele abrange aí todo o nosso contexto de vida, né? Então, ele se tornou um serviço, digamos assim, pela necessidade da nossa população, de estar aí, como a Cris falou, de não conhecer o ambiente em que vive, né? Pais brigando com filhos. Às vezes uma simples orientação que você vai fazer para a família, né? Na entrevista a gente às vezes identifica alguma situação e é uma simples orientação. Às vezes a família mora ali, está próximo do equipamento que ela precisa procurar, mas ela nem sabe. E isso é tão bem colocado, né, Cris? Eu sempre coloco meus alunos assim. Quando eu pergunto alguma coisa para eles, que eles falam assim, eu escolhi ser assistente social porque eu quero fazer caridade, né? Aí eu falo assim, ser assistente social não é fazer caridade. Para fazer caridade não precisa ter diploma, né? Então, assim, por quê? Porque é essa necessidade, como a Cris falou assim, às vezes uma simples orientação. Mas não é uma orientação, o assistente social, ele é, como que eu posso dizer assim, ele não tem religião, né? Ele não tem partido, ele não tem político de estimação, ele é literalmente neutro, né? Não só os assistentes sociais, mas quem atua no serviço, certo? Não adianta eu chegar lá para a Cris e dizer assim, Cris, meu marido está dando problema, ele está bebendo demais, o que daí a Cris ir lá e falar assim, filha, procura a igreja, procura Deus. Não estou aqui criticando, né? Mas essa visão são de pessoas leigas. Para você fazer isso, você não precisa ser profissional. O assistente social, o psicólogo, ele vai ouvir vocês, ele vai tentar compreender aquilo que vocês estão falando, respeitar a tua história, aquilo que vocês estão trazendo de problema, né?
ele vai levantar aí o que essa família também tem, as potencialidades que essa família traz. As habilidades. As habilidades, né? Então, assim, e aí trabalhar isso, né? Olha como vocês conseguem já aí visualizar e entender o porquê do assistente social no serviço de convivência, porque ele é um profissional que consegue ter esse olhar, né? Que consegue ver aí além do que a sociedade exige. Uma visão né? mais crítica. Nós temos que compreender a realidade daquela família, né? Para então conseguir fazer as orientações, os encaminhamentos, né? Mas sempre de uma forma crítica, vamos dizer assim, né? Não com a visão comum, né? Que a gente usa... baseado na legislação que tem, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também não pode só apontar os pontos negativos daquela família, porque todas as famílias têm as dificuldades, né? Mas também têm as vivências que pode até contribuir. Então é por isso que o serviço de convivência trabalha com grupos, nos encontros das famílias mesmo, né? Nós fazemos geralmente uma troca de experiência. Então se define um tema junto com essas famílias e aí baseado a partir desse tema nós vamos às vezes fazer a troca de experiência entre eles. E é muito interessante esse trabalho, é gratificante ver os resultados. Nós finalizamos agora um grupo mesmo que trabalhou as questões da vivência em família. Então nós tínhamos lá as crianças presentes em uma sala com o psicólogo e em outra sala os responsáveis, né, familiares, né, com nós assistentes sociais. Então assim, nós tivemos resultados muito bons. Né? E esse grupo também foi realizado assistente social e psicólogo junto. São grupos pequenos. Eu acho assim, esses grupos que a gente trabalha, né, a gente vai lá, investiga a família, a gente faz grupos específicos, né? Mais ou menos assim, eu e a Bruna temos os mesmos problemas. Então, assim, o assistente social e o psicólogo vai lá, vai preparar, né, uma coisa que eles identificaram ali em comum entre eu e a Bruna, e aí começa-se, né, esses grupos. E enquanto profissional, eu vou partir agora para a parte emocional, tá, dos profissionais. Eu sempre digo assim, ser assistente social me ensinou a valorizar a minha vida enquanto pessoa, né? Tem muitos que criticam, que falam que a gente precisa de terapia, precisava, que a gente lidar com diversos problemas. Mas, assim, o que isso pôde engrandecer na vida de vocês, no crescimento profissional, estando no serviço de convivência? Né? O que mais impactou vocês, que se falava assim, eu nunca esperei um dia atuar numa situação dessa, ou estar no serviço, ou estar à frente de um grupo onde eu estaria ali falando para várias pessoas com o mesmo problema. O que isso impactou na vida de vocês? Que eu posso colocar assim, que é uma experiência que eu acho que para poucos, vamos dizer. Eu moro no mesmo território em que eu atuo. Então, sempre trabalhei fora, mas eu não tinha conhecimento da realidade do lugar onde eu moro. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar no serviço de convivência, na época eu ia de moto, né? Então, quando eu estava indo embora, às vezes do almoço ou no final da tarde, eu ia passando, eu só ouvia tia do SECAP, a tia. Eu falava, gente, aonde estavam essas crianças, né? Na verdade, a gente às vezes se fecha no nosso mundinho, então, tipo, sai de casa para o serviço, sai de casa para um outro lugar, e eu não enxergava a realidade do meu próprio território. Então, o serviço de convivência trouxe até assim uma parte que choca às vezes a gente, né? Por algumas questões, por algumas demandas que a gente acaba atendendo, mas também um aprendizado. E eu costumo dizer sempre, por onde eu vou, assim, que, olha, eu não conhecia a realidade do meu próprio território, né? E a gente atende isso, a gente lida com isso todos os dias. Às vezes a família está ali, ela não conhece que naquele território tem um centro de educação infantil, tem uma unidade básica, e às vezes é um atendimento, numa entrevista que a gente vai orientar e vai mostrar que existe isso, como que trabalha, como que funciona. E a questão das demandas dessas famílias eu não conhecia. E são crianças que provavelmente eu passava por eles todos os dias, porém eles não me conheciam também.
E foi a partir do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que eu encontrei eles, vamos dizer assim, né? Isso é uma experiência que eu acho que é legal. Você se encontrou na sua história, né? É. Na onde você vivia. E isso é interessante que depois, quando a gente começa a atuar nessa área, a gente começa assim, olha, a gente viaja, a primeira coisa que a gente começa a observar, olha, esse bairro aqui não tem esgoto, esse bairro aqui já tem uma estrutura melhor, né? Isso é bastante interessante. É legal saber que você morava no mesmo território onde você atua hoje, né? E o Gustavo? Então, para mim acaba sendo um pouco diferente porque eu não sou nem do território nem de Paranavaí. Então, acaba sendo uma experiência diferente você trabalhar num serviço que é voltado para o fortalecimento de vínculos do território também e você não pertencer àquele território. Então você não tem compromisso com aquele território. A impressão que dá é essa, né? Mas você vai acabando se tornando pertencente ao território também. Mas olha como que o desafio é grande. A Cris morava no território e ela tem a mesma dificuldade que você. Começou do zero, né? Estudar aquele território, as famílias a serem atendidas, né? Isso é bem interessante. Pode continuar. E parte desse estudo é você realmente vivenciar aquele território. Que não basta a gente só ir para o conhecimento teórico ali de estudar a parte técnica das vulnerabilidades, estudar que tipo de intervenção ajudaria as pessoas que estão enquadradas naquela vulnerabilidade. Às vezes o maior aprendizado que a gente teve foi rodar o bairro, né, fazendo visita, conhecendo um pouco da realidade do bairro, como que é a rua, como são as casas, né, quem mora perto de quem, como se dão as relações interfamiliares. Então tudo isso também conta como aprendizado para a nossa atuação. Isso é bom. Bruna? Minha situação é quase parecida com a do Gustavo. Eu não sou daqui dessa cidade, também não moro no mesmo bairro. Então, para mim, eu cheguei e eu nem trabalhava anteriormente aqui em Paranavaí. Então, eu cheguei conhecendo, assim, basicamente do zero, como que é a característica de Paranavaí, do bairro. Então, isso que o Gustavo falou, da gente aprender sobre aquilo que não está escrito nas normas, nas orientações, eu acho que é muito importante, né? Porque a gente aprende conversando, vendo, sentindo aquela cultura. Foi mais Mário? Eu acho que trabalhar com criança e adolescente todo dia é um desafio, é uma coisa nova. A gente sempre acha que está pronto para aquela demanda e não está. Então, vivenciar isso aprender fazendo é importante, porque daí a gente vê tudo que a gente acha que não existe, né? A gente acha, nunca vou passar por isso, nunca vou ver um caso desse jeito, e acontece e a gente tem que aprender a lidar. É um trabalho que está sempre furando a nossa bolha, né, de certa forma. Com certeza, né? Eu me lembro que quando eu comecei a atuar com o serviço de convivência, eu fui fazer um curso lá em Curitiba. E aí eu saí de lá, assim, não era assistente social na época ainda. Eu saí de lá e eu dizendo assim, mas se eu não trato nem os vínculos da minha família, eu vou tratar da vida dos outros como? Né? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu nunca, jamais acharia que eu iria falar em público algum dia. Né? E a nossa profissão, quando a gente entra, principalmente no serviço de convivência, o seu contexto ali, né? O contexto da atividade diária ali, quando você vê, você já está ali e não percebeu. Né? E aí você só vai parar para pensar e falar, nossa, o quanto eu evoluí enquanto profissional, né? E o quanto eu posso, a Cris colocou muito bem aqui no final, o quanto eu posso contribuir para aquela comunidade, né? Para aquelas famílias que eu atendo. E eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, enquanto técnicos, né, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.
o que eu estou contribuindo para essa família. E a nossa vida é constante planejamento, né? Estratégico. Não deu certo por aqui, agora o que eu posso fazer para mostrar para essa família que ela precisa, que dessa forma vai ser melhor, né? Como que eu vou contribuir com essa família? Então, se a gente planeja de uma forma, não dá certo, você tem que buscar outra situação, senta de novo, vai discutir em equipe de novo, né? Hoje em dia mesmo, nessa instituição que nós atuamos, o diferencial lá é as oficinas. Então, é o que às vezes faz com que aquela criança tenha frequência, né? Porque na terça eu sei que eu tenho, por exemplo, a robótica. Então, as oficinas atreladas ao serviço traz bons resultados, porque muitas vezes a família só vai se tiver um benefício para ela. E no caso, a robótica, a dança, essas oficinas, às vezes até uma oficina de crochê, de um artesanato tão bem simples, não vai transformar aquela criança, aquele adolescente, aquele idoso ou adulto, né, em um profissional, mas vai fazer com que ele descubra as habilidades, as potencialidades que ele tem, né, porque às vezes o próprio usuário não acredita que ele é capaz de fazer alguma coisa. E muitas vezes também a partir desse aprendizado dessa oportunidade que eles têm nas oficinas, faz com que eles enxerguem o outro lado da vida, né? Faz com que eles busquem por uma profissão. Então, isso é muito interessante. E, às vezes, é difícil de entender qual o papel dessas oficinas, né? Atrelado ao serviço. E a forma, às vezes, como que a gente consegue com que o usuário participe. É bem interessante. Eu sempre falo assim, do assistente social se não tivesse um psicólogo do nosso lado. Porque, assim, às vezes, para a gente abordar uma família, a gente praticamente tem que fazer malabarismo. Né? Porque, às vezes, você encontra aí família que precisa, que está numa situação de vulnerabilidade, mas ela tem resistência em aceitar ajuda, né? Ou ela já passou por tanto sofrimento que ela não acredita mais nas pessoas, né? E nós, enquanto técnicos, a primeira relação que a gente tem que ter com as famílias é a confiança, né? É eles contar. Imagina também, né, gente? Você pegar uma pessoa estranha e contar tudo da sua vida. Então, essa pessoa tem que passar para você bastante segurança. Esse é o nosso papel no serviço de convivência. Trabalhar essas famílias de forma que ela venha a confiar em nós, no nosso trabalho, até o dia em que ela possa dizer assim, olha, Cris, eu queria agradecer por tudo que você fez, mas agora eu consegui um trabalho, né? Os meus filhos estão na escola, e hoje eu vou seguir a minha vida de uma maneira sólida, andando com as minhas próprias pernas, podemos dizer assim, né? Autonomia, né? É essa a gente palavra. Trabalha muito eles, a autoestima, a autonomia, mostrar para eles que eles são os protagonistas, né? Isso. Da vida deles. Então, isso eu falo, Cris, que a partir do momento que eu me tornei assistente social, eu passei a acreditar mais na minha vida, a ter mais confiança em mim, a ver as coisas mais positivamente do que negativamente. Né? Porque nós poderíamos aí morrer de fazer terapia, né? Para poder trabalhar o nosso psicológico. Mas se nós não tivermos o poder de dizer assim, muitas vezes a gente reclama, né? Acha que o nosso salário é pouco, ou acha que o nosso filho que está rebelde está dando trabalho, mas a gente encontra tanta fortaleza, às vezes, numa pessoa que vai lá relatar, fala, não, mas eu estou aqui porque eu não vou desistir do meu filho, eu estou aqui porque eu não posso abandonar a minha família, eu vim aqui pedir socorro, vocês podem me ajudar, né? E como a Cris falou de uma maneira bem sucinta, às vezes uma orientação basta. Né? Então, sempre eu coloco assim, nós... até quem está aí, alunos que estão já em estágio, nem estágio remunerado, porque na nossa turma não tem nenhuma ainda estágio obrigatório, que vocês tenham esse cuidado, né, de abordar uma família, ter esse sentimento, né, essa pureza de ir ao encontro daquela família. Não só dizer assim, fulano está aqui de novo para pedir cesta básica.
Ai, fulano tá aqui de novo, veio chorar as pitangas. Né? A gente precisa ter esse cuidado para não aferir essa família mais do que ela já está ferida. E a gente também precisa entender que, às vezes, a gente vai ofertar algo para aquela família que ela não tem interesse naquele momento, não é do desejo dela. Então, nós temos que respeitar, por exemplo, você precisa ser acompanhada pelo PAIF, né, que é o programa que tem dentro do CRAS para as famílias. Mas ela não tem o interesse naquilo. E nem por isso nós, enquanto profissionais, vamos cruzar os braços. Disse, eu fiz o que pude, não quis. Não, eu preciso pensar em uma outra forma de abordar essa família, de trabalhar com essa família, de criar o vínculo com essa família, para mim conseguir contribuir mais, né, com as questões, com a demanda que ela nos apresenta. Então, a gente tem que... Acho que tem que... Deixa eu ver se eu acho a palavra. Assim, a gente não pode se conformar com tudo que a gente tenta, às vezes vai lá, conversa, a família não aceita, e tentei, fiz, beleza, não vou fazer mais. Né? Tem que estar buscando sempre uma forma de acolher. E tomar o cuidado, hein, Cris, de achar o que a gente pensa para aquela família é o certo. É o certo, é. Porque às vezes, na cabeça dela, o que ela está fazendo é o melhor possível. Então, quem somos nós para ir lá e julgar? Né? Falar que ela não está fazendo nada. Uhum. Né? Aí, ao invés da gente trazer ela para nós, né? Colocar ali uma relação de confiança, a gente vai afastar ela, né? Porque muitas vezes a gente vai ser assistente social, eu sempre falo isso também. A gente acha que a gente é fiscal e que o nosso modo de vida é o correto. A família tem que ter pai, mãe e filhinho. É essa família, então a família de fulano tá errado e a gente... Não é assim, você tem uma vida desregrada, né? Então, muitos assistentes sociais agem dessa maneira. Né? E psicólogos também. A gente tem que ter esse cuidado. Também. É bem isso, mas como diz, Freud explica isso? Não explica, né? Tem coisas que nem a Freud ciência explica. não explica, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O que eu, Fabiana, posso contribuir? É uma pergunta que eu faço toda vez que alguém chega para mim atender. O que será que eu, Fabiana, posso contribuir? Né? E uma coisa que me marcou muito, uma vez eu fui atender uma família, né? E aí a mãe me pediu que ele tinha uma relação de fortalecimento muito grande comigo, que eu trabalhei com ele desde pequenininho. E na adolescência ele se tornou usuário. E aí ele pediu para ser internado, mas queria que eu levasse. Aí chamei o carro da prefeitura, nós fomos levar ele para internar. E eu nunca esqueço que no meio do caminho ele queria abrir a porta e me pôr para fora. É os riscos de ser um assistente social, né? Tem muitos. E daí o motorista se apavorou, né? Daí eu falei, não, só para o carro. Aí ele parou o carro, daí eu falei para ele assim, a gente pode conversar? Ele falou, eu não quero conversa com você. Eu falei, não, então se você não quer conversa comigo, eu vou entender você. Nós estamos a 80 quilômetros de chegar. Se você não quer minha presença aqui, eu estou te incomodando, eu posso ficar quietinha aqui no banco da frente, fazer silêncio até chegar lá? E se você não quiser falar comigo, eu vou respeitar você e você também me respeita, porque eu não posso ficar aqui, né? A mãe dele estava do lado e tal. Aí ele olhou para mim, fez assim, eu acho que eu faço tudo errado, né? Eu falei, não, eu não acho que você faz tudo errado, eu te respeito. Aí ele falou, não, então tá bom. Aí fomos, né? Aí internamos ele, aí hoje, graças a Deus, ele tá bem. Mas é assim, acreditar na família. Nosso tempo tá aí, faltando 7 minutos para esgotar. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês assim. O que vocês podem deixar para dizer, né, ou aconselhar, digamos assim, tanto profissionais da área social, né, ou quanto os psicólogos, para esses estudantes que estão aí do Brasil inteiro, para aqueles que querem atuar no serviço de convivência? O
que vocês diriam para eles hoje? Estudem. Estudem. E não estudem só a área de vocês, acho que é importante abranger outras áreas para quem trabalha com pessoas. Então, quem é do serviço social, estudar psicologia, sociologia. A gente que é psicólogo, a gente também às vezes se aventura na área de vocês. Não no sentido de misturar a função, mas de complementar conhecer, o que a gente sabe. Sim, sim. Mas, que palavra? Eu acho que a dica mais valiosa mesmo é o estudo, né? Porque quando a gente está começando, eu falo por mim mesma, né? Que entrei de uma forma muito recente para o serviço de convivência. O estudo, o que a gente tem de teoria, é o que a gente pode ter ali de segurança de atuação, né? Então, principalmente agora no começo, quem estiver entrando, para estudar, para se apoiar nisso. E daí, aos poucos, aquilo que não está escrito, a gente vai aprendendo de uma forma mais tranquila. Buscar conhecimento, né, com outros profissionais também, que já tem experiência, eu acho que é muito importante. E aí, é o que eu sempre coloco, eu falo assim, às vezes os alunos questionam, sabe? Eles falam assim, mas por que tal disciplina eu tenho que estudar? Eu queria estudar só a disciplina específica da área, né? E a gente sai da bagagem, né, da graduação achando que sabe tudo, né, Cris? E aí a gente vai ver que lá na atuação não sabe nada, né, Mari? Nada. Aí você tem que... Estuda o dobro depois. Você estuda o dobro para entrar, para se atualizar. E aí, quem não estuda, para no tempo. Né? Para no tempo, grandes avanços aí. A pandemia trouxe também a gente reaprender a fazer serviço de convivência, né? Porque foi 2 anos aí... Atípico, né? Atípico. E que trouxe várias consequências, eu posso dizer. A gente sofre até hoje, né? Pelas consequências dessa pandemia. Mas, assim, basicamente, eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito vocês por essa noite. Foi muito legal. Quero deixar aberto, né, para novos podcasts, talvez com temas diferentes, mas aí falar mais um pouco, né? Porque 90% hoje do pessoal que passa em concurso, eles vão direto para o CRAS, né? E o serviço de convivência é um dos serviços que também é ofertado dentro do CRAS, né? Então, assim, dizer para vocês que isso foi só para vocês terem noção do que é o serviço, o que para vocês pensar assim, será que eu estaria aí atuando, né? Qual serviço de convivência eu me identificaria, se é para o idoso, né? Se é o jovem, se é para criança e adolescente. E estudem mais sobre isso, né? Então, de repente, vocês caírem no concurso e a pessoa dizer assim, o serviço de convivência acontece em que faixa etária de idade, né? Se vocês colocarem aí de 0 a 100 anos, está correto, né? Porque ele vai aí desde o ventre da mãe até o dia da nossa partida, certo? Pessoal, mais uma vez eu queria colocar para vocês a questão da lista de presença, tá aí. Queria agradecer a apresentação de todos aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Queria agradecer ao meu amigo Luiz, que está aqui no bastidores, ele que cuida de toda a telinha aí para vocês, né? Luiz, quantas pessoas estão assistindo a live? 90 pessoas, mais ou menos que eu esperava para uma noite tão fria como essa. Mas, enfim, amanhã eu já sei que é o dobro, tá? Porque fica lá disponível para eles. E espero que vocês tenham gostado. Manda lá para mim no WhatsApp, no e-mail, mais ou menos que vocês gostaram ou não. Espero ter contribuído, né, de uma forma para enriquecer o conhecimento de vocês enquanto acadêmicos, saber um pouquinho mais da onde nós podemos atuar e como atuar, né? Vocês viram aqui o quão engajada essa equipe assistentes sociais e psicólogos trabalhando junto, né, por um mesmo objetivo, cada um na sua individualidade e fazendo aí o coletivo de todos, né? Então, eu acredito que isso foi de grande valia, né?
Mais uma vez eu queria agradecer e dizer a vocês, estamos à disposição, a Unifatesc trabalha para que cada dia mais vocês tenham conhecimento do curso de vocês, a área que vocês podem estar aí atuando. Estamos à disposição, podem me chamar lá no privado, que estarei à disposição. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau, dá tchau para aquela câmera lá.